CBN, Economia e Finanças. De volta aos nossos estúdios, professor Alexandre Lages, depois de uma viagenzinha tranquila, a semana ali de folga da UEPG. Como é que tá Londrina, nossa cidade pujante? Nossa, maravilhosa, um passeio gostoso, né? Uma cidade que você vê a economia pujante, é interessante, Sim, né? cidade planejada também, né? Mas Sim, eu sim. prefiro a Ponta Grossa, os Campos Gerais, aqui a nossa capital dos Campos Gerais. Professor, temos assuntos importantes para hoje. O senhor escolhe qual começa e daí eu vou palpitando, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do dólar? O dólar Vamos, já dólar. tá Dólar é batendo bom, hein? os 5,70 aí, tá Ixi, todo mundo tá feio o preocupado. negócio. Chegando no final de ano, tem gente que gosta de comprar um pouco de dólar para fazer viagem. Como é que fica a situação, né? Então nós estamos aí acompanhando o aumento absurdo, assim, de certa forma, do dólar. Ultimamente o motivo é justamente a economia americana, né, que você tem uma modificação, inclusive agora com as eleições. Essa mudança do Trump aí de pegar a posição primária, vamos dizer assim, a preferência dos votos desses últimos dias, e o que ele vem dizendo também está tendo impacto na economia mundial, não só no Brasil, né? O dólar está valorizando em relação a todas as moedas, justamente pelo que ele está dizendo que vai fazer caso ele ganhe, né? Principalmente essa questão do protecionismo, de aumentar taxas de importação, ou seja, vai priorizar a economia americana. Quando ele faz isso, a moeda aumenta, os juros tendem a ficar maiores lá, justamente porque vai gerar inflação. Quando você se fecha para outros países, você aquece a economia interna, mas gera inflação. Então isso tem uma repercussão tanto no dólar quanto nos juros. E esses dois acabam afetando muito a economia brasileira, porque se esperava uma queda maior dos juros e não vai ter, justamente, americano eu digo, né? Porque com essa expectativa inflacionária, os juros podem cair menos do que se espera. Isso tem impacto ruim aqui também internamente. Aumentando a taxa de juros deles lá também tem esse outro ponto, né? Questão de investimentos também, que essa economia, a gente debate, é meio que a mesma lógica também, né, professor? Perfeito. Daí você tem ainda as declarações do Roberto Campos em relação a isso, falando que se não tiver um choque fiscal, dificilmente os juros vai voltar a um patamar interessante. Joga a bomba de novo no governo, né, em relação aos gastos. E o Haddad faz o que pode, aquela discussão toda política que a gente está acostumado. O governo fazendo a parte dele de falar em fomentar a educação e não cortar gastos, e o ministro da Economia preocupado em dar sinais para o mercado de que ele vai tentar, né, depois das eleições nossas, inclusive, trazer algum pacote aí para tentar reduzir esses gastos. Teve muita variação em relação a novas pesquisas nos Estados Unidos, né, com uma expectativa de vitória para o Donald Trump, mas saiu uma recente de hoje também que mostrou um cenário um pouco diferente, voltando, a Kamala Harris está na frente com 49-45, mas vai ser uma disputa muito apertadíssima lá, e lá é um pouco o sistema diferente, né, tem a questão dos colégios eleitorais, que nem sempre quem tem mais votos, no geral, vence a eleição, então é uma conta mais complexa lá também, mas é daqui 2 semanas, tem a nossa eleição municipal, na outra semana é a eleição dos Estados Unidos. Tá prejudicando aí, né, a questão da economia, professor. E a gente pode falar também sobre outro tema importante da semana, que foi a reunião do BRICS, né, essa semana aí, o bloco agregando novos países e tendo muito debate em relação à expansão desse bloco, da democracia, e, enfim, das relações comerciais também. Perfeito. Esse é outro assunto que que tomou parte da economia mundial, inclusive, né? Essa relação dos BRICS é bem interessante colocar primeiro como surgiu os BRICS, né? Foi justamente por uma questão de um banco americano apontar como os emergentes uma opção para a hegemonia americana, né? Então surgiu com o Brasil, Rússia, Índia, China, mais recente a África do Sul, o S, né? E ali eram países que iriam tomar a frente no mundo em poucos anos. A China a gente sabe que conseguiu fazer isso em pouco tempo, né? Hoje é uma economia extremamente forte. Mas na época, quando surgiu esse bloco, vamos dizer assim, era justamente para mostrar que o Brasil seria o celeiro do mundo, onde a economia mundial dependeria dos alimentos, dos recursos naturais brasileiros, e como emergente ele estaria em destaque. A Rússia com a relação energética, de você ter combustíveis e a questão de energia mesmo mundial. A Índia, tecnologia, consumo,
sempre foi referência em relação a isso. A China, né, além do mercado violento, também essa disposição toda para reformular a produção industrial e se tornar o que é hoje, né, em termos de economia, e a África do Sul com recursos também. Então, você tem um motivo para os BRICS se formarem, né? Quando você vê o que está sendo feito agora, o pessoal se pergunta, mas o que aconteceu? Porque a ideia era econômica de países emergentes, muito situada numa questão de tirar a hegemonia americana. Hoje você está vendo aí a entrada de vários países, cada um com um tipo de economia, com um tipo de formação política e posicionamento em relação ao Ocidente. Então, está tendo uma mudança estrutural nesse bloco substancial, né? O senhor acha que esse bloco vai se fortalecer dessa forma ou vai se dissolver desse jeito? Veja, uma dos objetivos desse bloco é não depender do dólar, por exemplo, que é uma moeda, né, que tem uma aceitação mundial e não é de hoje que o dólar é referência e troca para o mundo inteiro. E aí está a dúvida dos economistas, como que isso vai ser feito? Quem que vai querer trocar uma moeda por qualquer moeda desses países que estão no bloco, né? Você tem que ter aceitação, você tem que ter troca, você tem que ter instituições fortes que garantam essa mobilidade da moeda. Então já começa uma restrição da própria propriedade que as moedas têm, que é essa possibilidade de troca e aceitação. Então já começa por aí. A outra é essa hegemonia também do FMI, que nunca deu espaços para países que são grandes, igual nós somos, para ter recursos mais facilitados, vamos dizer assim, empréstimos, né? Principalmente do Fundo Monetário Internacional. Então você, hoje, tirando o foco e puxando para esse bloco, diminuiria esse poder. Mas também é outra questão aí de você ter instituições fortes e ter um banco capaz de fomentar crescimento, né, nesses países. E aí vem as questões que a gente sabe que estão por trás, né? A Rússia estava isolada do mundo, então para ela é muito conveniente que isso seja discutido agora e entre em países para mostrar força, inclusive, né? Aí você tem a questão da China e da Rússia, né? A Rússia que estava isolada, volta a ter um protagonismo dentro desse bloco com a inserção de vários países aí. Falta um pouco de posicionamento mais forte em relação, né, ao que está sendo feito pela própria Rússia, né, que declarou a guerra contra a Ucrânia, invadiu a Ucrânia e agora tenta se colocar como protagonista do BRICS para tentar deixar isso de lado ou referendar as ações que está realizando. A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem acho que foi um pouco incipiente, poderia ser um pouco mais efetiva, porque, como o senhor menciona, o Brasil é o país, vamos dizer assim, mais rico em relação à diversidade de recursos, mas muitas vezes não coloca esse protagonismo como força em discursos, ainda mais se estiver do lado ali a pessoa que você vai criticar, né? Falou mais sobre Gaza e Israel do que a Rússia, que está ali do lado, né? O presidente Lula não pôde viajar por conta de problemas de saúde, mas participou de forma remota. Perfeito. E esse distanciamento da parte econômica que é que preocupa, porque o intuito inicial era esse, de você fortalecer economias que tinham alguma coisa a oferecer para o mundo em um domínio evidente. Com a entrada de vários países, tudo bem que não têm direito a votos, esses países que entraram recentes, mas mesmo assim são países que não têm essa relevância toda econômica, e aí é uma questão muito mais política, questão de posicionamento, inclusive, como você bem coloca, de questões de guerra e de disputas, né? E que você está, de certa forma, referendando. O Brasil se colocou, lógico, contra a entrada da Venezuela e da Nicarágua, né? Que conseguiu barrar a entrada desses países também no bloco. Mas se você vê a composição hoje, é bem interessante, porque tem vários países ali que, em termos de economia, não faz muito sentido. A gente tem vamos citar os países aqui, ó, Turquia, Indonésia, Bielorrússia, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda e Argélia são os países que entraram agora no BRICS. Aí, então, bem diferente, né? As posições econômicas, as posições de governo também. E há benefícios, de fato, para a relação comercial em relação entre esses países? Quando o Brasil vai vender para a Rússia, vai comprar da Rússia, agora com esses novos países, tem benefícios fiscais? Na realidade, o que deveria estar sendo feito são acordos bilaterais. Quando você cria blocos, isso já foi feito no passado, a tentativa de esforço, principalmente aqui no Mercosul, não, em alguns aspectos melhora em relação a taxas, como você bem disse, mas essas relações comerciais, elas dependem de interesses mundiais. Tem muitas relações, por exemplo, a China vende para o mundo inteiro. O Brasil... Não vai vender só para o BRICS, né? Exatamente. Então, esses acordos já existem, já são fortalecidos,
Pode ser que tenha alguma melhora em alguns desses países, mas vamos citar um, por exemplo, Cuba. Qual é a vantagem de certa forma, econômica de entrar um país desse num bloco desse tamanho? Não estão desmerecendo a economia, mas no relação ao tamanho que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como foi criado inicialmente, a entrada desses países é só uma forma de mostrar algum posicionamento político, uma questão talvez de alguma facilidade de mercado, mas que não interessa para os grandes, né? Então, Estão de brinques com a gente, professor. Será que não? Verdade. Então é isso. A gente está aí acompanhando e vendo uma modificação drástica, talvez aí um contraponto ao acordo de Bretton Woods, do FMI, do Banco Mundial, tentando mostrar que o mundo pode ter outros países protagonistas. O problema é quando você se coloca em países que têm nitidamente uma política restritiva, né? O que a gente vê de acordo, de criação de grupo e que de fato não é efetivamente uma ação importante, parece só uma reunião ali para comentar sobre situações, mas de fato práticas efetivas para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento social, que perpassem governos, né, que perpassem regimes políticos, que primem também pela justiça social e democracia, a gente acaba não vendo isso, mas parece um jogo de interesses e de protagonismo, né? E fica muito mais claro quando você compara, por exemplo, com a União Europeia. Você vê a tentativa de criar uma moeda forte, e até hoje ainda o dólar é referência mundial, não é o euro, embora ele tenha também seu protagonismo. Então, muito difícil você ter esse tipo de posicionamento econômico, né? Do ponto de vista econômico, eu estou dizendo, né? Professor, obrigado por mais uma aula. Te esperamos na próxima semana, aqui no finalzinho de outubro. Eu que agradeço sempre. Obrigado. Economia e Finanças com o professor Alexandre Lages, toda quinta-feira, por volta das 9h45 da manhã.